quero aqui, nesses próximos minutos, trabalhar algo muito interessante da parte de Deus para nós. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 6. Êxodo 1, a partir do versículo 6, diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu no trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nesse momento, que essa reflexão possa entrar no íntimo do nosso ser nessa noite. E nós possamos entender como funcionam as engrenagens do mundo espiritual. Que os nossos olhos saiam do plano terreno e olhem para o mundo espiritual. Porque o Senhor é Espírito. Nós somos seres espirituais. E aqueles que nasceram de novo precisam discernir as coisas segundo a ótica do Espírito. No nome de Jesus, se você crê, diga amém. Queridos, você sabe bem dessa história. Você sabe muito bem como é que funciona todo esse processo aí. Você sabe no que foi que deu, né? Então, debaixo dessa realidade aí, a gente vê uma engrenagem espiritual muito forte. E a gente começa essa reflexão justamente com essa pergunta: qual foi a época em que o povo de Israel mais cresceu e multiplicou em todos os tempos? Foi nesse período. Foi nesse período que se estabeleceu uma grande multiplicação. Aquela promessa que Deus deu para Abraão, de ti eu farei uma grande nação, ela se cumpriu no Egito, né? Como você acabou de ler comigo, o povo israelita proliferou dentro do território do Egito, ao ponto de encher todo o país, né? E isso chamou a atenção de quem? Do faraó. Quando ele viu, ele disse: rapaz, nós estamos criando uma cobra para morder a gente, né? Então a gente vai ter que usar de astúcia, vamos ter que usar de estratégia contra eles, para eles se colocarem na condição de escravos, porque era a estratégia do Egito, escravizar as nações ao redor, né? Então, nesse período, nesse momento, né, nessa época da história, foi a época que o povo de Deus mais cresceu e multiplicou. E que época era essa? Era a época da morte, no tempo da morte, no tempo da sentença de assassinato. Foi o tempo que o povo mais cresceu. Mais à frente, a gente sabe muito bem da história, quanto mais eles forçavam, mais o povo crescia. Quanto mais eles forçavam, mais o povo crescia. Aí chegou o tempo que eles tiveram que liberar um decreto. Gosta de decreto aí, tem uns decretos muito loucos que estão aparecendo no mundo agora, esse tempo, né? Um decreto que tinha que matar todas as crianças, homens nascidos dos israelitas no Egito. E a Bíblia diz que nesse tempo de morte, nesse tempo de assassinato, o povo crescia cada vez mais. Olha só. Nesse tempo de grande crescimento, foi um momento de tribulação, um momento de aperto. O povo crescia, se multiplicava em meio a perseguições, em meio a opressões,
em meio a trabalhos forçados, em meio às pressões psicológicas, torturas, assassinatos e tantas outras coisas que estavam acontecendo nesse período onde o povo mais se multiplicava. Por mais que o povo sofria, mais ele se multiplicava. Quanto mais era flagelado, mais o povo crescia. E o que fazia o inimigo agir assim era apenas um motivo, uma razão só. Qual era? Medo. O inimigo tinha medo do povo de Deus. Né? Medo do povo se voltar contra aquela nação e destruí-la e depois sair da sua terra. Então, o que movia o faraó com toda a sua estrutura para escravizar e oprimir o povo, para tentar colocar uma canga para controlar o povo de Deus, era o medo. E nos dias de hoje a história continua. O inimigo tem medo do avanço do evangelho no mundo. Porque ele sabe o que o evangelho provoca no mundo. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Está morto no inimigo. É o sistema corrupto que impera no mundo. E o inimigo tem medo do evangelho avançar. O inimigo tem medo porque o evangelho traz o que, irmãos? Mudança. O evangelho transforma uma sociedade. Aonde acontece um avivamento do local, seja pequeno ou grande, há uma mudança na realidade daquele local. Uma história clássica que a gente conta muitos anos atrás, numa comunidade chamada em Monte Alegre de Açu das Pulgas. Olha o nome da comunidade. O negócio lá era tão miserável, o estilo de vida das pessoas. As pessoas eram tão carentes, que o nome da comunidade era Açu das Pulgas. E o evangelho entrou naquela comunidade. 95% das pessoas daquela comunidade aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Mudaram até o nome da comunidade. Agora o nome da comunidade é Açu das Bênçãos. E você sabe que Açu significa o quê? Grande. Então ali é local das bênçãos grandiosas. E mudou. Se você entrar no Açu, você vai ver uma outra comunidade de pessoas prósperas, abundantes, uma paixão muito forte naquele lugar. Por quê, irmãos? Porque o evangelho transforma. Então o inimigo, ele faz de tudo para que o evangelho não entre no mundo. Daí vem os planos, as estratégias para parar o avanço da grande colheita para a vinda do Senhor. Esse é o tempo que a gente está vivendo. O único sinal que está faltando para apertar o gatilho para o fim do mundo é a grande colheita. É o último avivamento. De todos os sinais de Mateus 24, estão se cumprindo cabalmente. E a Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todas as nações. E depois disso, virá o fim. A única coisa que está faltando para Jesus voltar é o grande avivamento, é a grande colheita no mundo inteiro. E essa grande colheita só vai acontecer quando a igreja do Senhor evangelizar o mundo inteiro. Então, o inimigo tem medo disso. Por quê? Porque ele sabe que após a grande colheita de almas, o seu fim tem data certa para acontecer. Satanás sabe disso. Ele sabe que ele já é um derrotado. Amém ou não amém? Ele sabe que o final da história, ele vai para dentro do lago de fogo. Só que ele não sabe quando. Então, o que ele puder fazer para retardar isso, ele vai fazer. E ele sabe quem é o responsável para acelerar a vinda do Senhor. E, portanto, para acelerar o fim dele. É a igreja. Ele tem medo da igreja. Ele tem medo da igreja avançar. Ele tem medo dos líderes se colocarem na condição de líderes, pagarem um preço e evangelizar o mundo.
Com isso, ele bota para cima com muita força. E é por isso que nós somos homens e mulheres de peleja e de batalha muito forte. Porque vem muita coisa contra nós. Sabe para quê, meus irmãos? Para parar a colheita. Sabe? Ele atrasa a colheita. Ele atrasa esse avivamento. Ele vai atrasando a igreja, as igrejas. Ele vai, sabe, adiando a volta do Senhor, a vinda do Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. E nesse momento que a gente está vivendo, ele aproveitou mais um grande sinal dos tempos, essa pandemia. E ele aproveitou essa vibe desse sinal aí, né, porque a pandemia realmente é uma contração muito forte do princípio das dores, né? Então ele aproveitou essa vibe aí e entrou com muita força contra a igreja. Ele aproveitou a pandemia para parar a igreja. As igrejas ficaram fechadas, paradas. Reduziu-se demais o trabalho das igrejas. Tem igreja que até hoje não voltou a funcionar. Tem ministérios que fecharam mesmo em cidades. Então, o inimigo é assim. Agora, se o povo de Deus, se a igreja de hoje souber do seu poder e da autoridade que tem, não vai deixar se abalar e seguir crescendo e multiplicando, e assim acelerar a grande colheita de almas para o Senhor. Nós precisamos entender isso é uma responsabilidade da igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte, a nossa porção. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós somos uma igreja em células. As células são a espinha dorsal da Paz Church em Óbidos, né? É a nossa estratégia de guerra que o nosso general, Senhor Jesus Cristo, instituiu para nós. Nós temos que entender isso, clarear nossa mente, que o Espírito Santo possa clarear sua mente hoje. As nossas células, elas que pastoreiam, que cuidam, que evangelizam, que fazem o ID do Senhor. É você, líder de célula. É você, supervisor de célula. É o ministério de células que garantem com que a cidade toda seja evangelizada. Essa é a nossa porção. Os outros ministérios, Jesus deu outras estratégias. E eles também vão ter que dar conta da estratégia deles. Nós, o Senhor deu aos nossos grupos pequenos, célula dentro da casa. O Senhor nos deu essa estratégia e nós precisamos olhar para essa estratégia e fazê-la funcionar. Nós precisamos avançar. Mas para isso acontecer, depende muito da visão que nós temos de nós mesmos, diante dessa realidade que a gente está vivendo hoje. Como você se enxerga diante da realidade que a gente vive hoje? E isso me faz lembrar do momento em que Golias se levantou para afrontar o povo de Deus, lá no vale de Elá. Diz assim lá em 1 Samuel 17, 10 e 11. E acrescentou, Golias falando: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras dos filisteus, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição e falava a mesma coisa. 40 dias. Um homem afrontando um exército. Diante da grande afronta e humilhação, nós vimos aqui
a visão que alguns tinham de si mesmo. Diante dessa afronta, dessa humilhação, né? Diante dessas circunstâncias, a gente viu aqui a visão dos soldados. Como era que os soldados se viam diante do inimigo? Os soldados se viam como medrosos e apavorados. Como diz a palavra no versículo 24 de 1 Samuel 17. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Irmão, está falando do exército de centenas de milhares de pessoas, de homens. E a Bíblia diz que todos fugiram com muito medo. Por quê? Porque eles se viram como medrosos, apavorados, covardes. Porque o inimigo, quando ele vem com um teatro muito forte. Ele é o craque da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, como ele sabe que quem está contra ele é maior que ele, então ele vai convencer a pessoa de que a pessoa é menor que ele. E diante do medo, diante da circunstância, diante dessa realidade que a gente vive hoje, muitas vezes a gente se coloca na posição do soldado, com medo, apavorado, se acovarda. Ou de repente a gente se coloca, a gente se vê como o rei. Que o rei era o Saul, né? O reizão, comandante de todo mundo e tal. Mas o rei, ele se via como um derrotado. Ele se via como uma pessoa incapaz de vencer o gigante. Ao ponto de oferecer o que ele tinha para tentar levantar alguém para ir lá no lugar dele. E até a própria família. Como diz lá no versículo 25 de 1 Samuel 17. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Olha o nível de recompensa que o rei levantou, estava disposto a pagar para quem se levantasse para enfrentar o gigante, o inimigo. Mas ele mesmo não. Forte. E de repente, a gente pode até se ver como Saul, diante do que a gente está vivendo. Não vamos deixar aí. Não vamos deixar as coisas melhorarem. Não vamos dar uma organizada aqui. Não, peraí, vamos deixar o negócio e tal. E vai, né? Porque não se vê em condições, não se vê como Deus quer que nós nos vemos. Então, de repente, a gente pode ter a visão dos soldados, de repente a gente pode ter a visão de Davi. Davi se via como alguém que poderia vencer o inimigo, porque Deus era com ele. Né? Lá no versículo 32 de 1 Samuel diz assim, 17. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha a visão do rei, do líder, sobre o seu liderado. Forte, né? Davi levanta e diz: olha, o teu servo vai lá e vai matar o gigante. E ele olha: não, você mesmo não, você é um rapaz.
Aquele camarada lá, ele é guerreiro desde pequeno. Você não tem condições. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atingindo com golpes, e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Forte. Queridos, muito do nosso sucesso ou do nosso fracasso na nossa vida ministerial depende muito da visão que nós temos a nosso respeito. Depende muito como você se vê diante da dificuldade, diante da adversidade, diante da prova, diante da pandemia, diante dos problemas, diante de um ministério, diante de uma célula. Mas depende muito como você se vê. Como você se vê? Se tivermos a visão dos soldados, nunca mais iremos voltar a fazer ou liderar uma célula novamente. Nunca mais. Olha, já está vindo a terceira onda aí. Já vem a variante da Índia. Pessoas continuam morrendo. O negócio está pegando. Se nós tivermos a visão do rei, não vamos mais sair para evangelizar. Não vamos mais sair para fazer um GE, discipular, missões. Porque o vírus está por aí. Aí de repente a pessoa, olha, eu já peguei, mas eu posso pegar de novo. Porque tem gente que já pegou 2, 3, 4, até 5 vezes. Conversei com esses dias que já pegou corona 5 vezes. Sim, rapaz, mas então tu já é um mutante? Agora, se a gente tiver a visão de Davi, nós vamos dizer o seguinte: o vírus é real, ele é perigoso, ainda tem gente sendo infectada, e infelizmente ainda tem gente morrendo. Então, eu vou tomar todos os cuidados. Eu vou usar máscara, eu vou usar álcool gel, eu vou tomar vitamina, fazer exercício, porque eu tenho que me preparar. Mas eu não vou me acovardar. Vou preparar o local da minha célula, eu vou convidar os membros e vou realizar minha célula com prudência, célula rápida, distanciamento, com a higienização, mas uma célula rápida, educar o povo, trabalhar direitinho, mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque o Senhor me deu vida. Ele permitiu com que eu continuasse vivendo. E eu tenho que usar essa minha vida para a glória do meu Senhor. E eu tenho que realizar a obra que o meu Deus deixou para mim fazer. É esse o pensamento de quem tem a visão de Davi diante do gigante. Tenha a visão de Davi. Só temos uma vida. E ela precisa ser vivida da melhor forma possível. Nós estamos vendo situações difíceis acontecer. Nossa base tem tido muitas perdas. Ontem, um amigo muito pessoal de Oriximiná foi promovido para os céus. O irmão Evandro Figueiredo, baixista de longa data, tem um longo legado
na Missão Paz, formou muitos músicos, liderou muitas células, discipulou muita gente. Toda a sua família totalmente envolvido no reino de Deus, e pegou Covid. Já tinha comorbidade, já tinha passado por vários problemas de saúde críticos. Eu acredito que isso também favoreceu muito para que ele fosse promovido. Mas eu tenho certeza, porque ele é meu amigo pessoal, tenho certeza que se ele continuasse aqui na terra conosco, passados os dias, ele iria voltar para o campo de batalha. Porque ele já passou por muitas coisas muito fortes e nunca deixou de trabalhar para a obra de Deus. E a sua família está muito comovida, ainda estão se recuperando, porque todos da casa pegaram Covid, estão com o coração partido, mas muitos determinados a trabalhar como nunca para o Senhor. Sabe, queridos, esse é o legado que a gente deve deixar. Numa guerra, infelizmente, nós temos algumas perdas. Mas esse é o papel da igreja. É por isso que a gente tem que entender que viver para nós é Cristo. Então, aproveite seus dias, deixe um legado. Tenha a visão de Davi. Faça o que tiver ao seu alcance, tenha prudência o máximo que você tiver, mas continue caminhando, porque a grande colheita está chegando, e você precisa fazer parte desse avivamento. As nossas células precisam estar funcionando quando chegar esse grande dia. Não vai mais demorar para que o Senhor desperte o coração das pessoas. As pessoas vão ir para a célula. Pessoas que nunca foram vão começar a ir para as células, porque elas entendem, elas vão entender que elas precisam de Jesus. Vai ver, irmãos, uma grande colheita de almas, como nunca houve. Mas nós precisamos estar preparados. Agora é momento da gente reativar a célula, com todos os cuidados, mas reativar nossas células. É momento agora da gente se preparar. Como diz a passagem de Isaías, prepara o espaço da tua tenda, afinca bem as estacas, estica bem as cordas, porque certamente você vai transbordar. Então nós estamos debaixo dessa promessa, desse último grande avivamento. Vamos, queridos, buscar ao Senhor. Vamos nos preparar, vamos nos fortalecer. Eu sei que é um desafio nós chegarmos a ter a visão de Davi para algumas áreas da nossa vida, mas aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E eu tenho certeza que se nós buscarmos no Senhor, Ele vai abrir os nossos olhos como Ele abriu os olhos de Paulo. Ele vai abrir os nossos olhos como Ele abriu os olhos do discípulo de Eliseu, para nós enxergarmos quem está do nosso lado, para nós enxergarmos realmente as coisas como estão, e aí a gente tomar decisões certas que precisamos fazer. Para você que já ativou sua célula, parabéns. Você é um homem, uma mulher de fé, e que abraçou a causa mais nobre que essa igreja pode oferecer para um homem, uma mulher de Deus. É liderar uma célula, evangelizar pessoas, pregar a palavra de Deus. E por conta disso, eu quero lhe dizer que nós oramos por você todos os dias e clamamos ao Senhor pela sua vida. Que o Senhor mantenha o seu foco, que você possa não se perder em meio às circunstâncias e às adversidades que nos aparecem. Vamos andar debaixo dessa visão, porque o Senhor tem muito para fazer através de nós. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é bom.